Seja bem-vindo ao novo webinar da DSM Animal Nutrition Series, sobre enzimas nutricionais e suas interações com os ingredientes e métodos de processamento de rações, com o professor Dr. Alex Majorca. Alex é professor da Universidade Federal do Paraná, com ênfase em nutrição e produção de aves, suínos e pets, além de enzimas e processamento de ração. Ele possui uma grande experiência e prática em empresas de todo o Brasil, além de contribuir na formação de vários profissionais da área que atuam nas mais renomadas instituições e empresas do Brasil. O momento atual é de reflexão. A estimativa para este ano é uma redução da produção de ração no Brasil em torno de 5%, reflexo da redução dos alojamentos, principalmente na cadeia de frango de corte. Suínos e aves de postura foram um pouco menos afetados. Somado a isso, o custo dos principais ingredientes, como milho e farelo de soja, estão muito mais altos do que a média histórica do Brasil, reduzindo assim as margens do produtor de proteína animal. Outro elemento importante é a volatilidade do real, né, em relação ao dólar, principalmente para aquelas empresas que focam sua produção para o mercado local. Aqui no Brasil, uma grande parte dos ingredientes são cotados em dólar, né, como o farelo de soja, por exemplo, né? Apenas neste ano, essa desvalorização da moeda é maior do que 20%. Por mais que nos últimos dias a cotação tenha dado uma recuada, ainda é um sinal de alerta quando falamos em custo de produção. Mas como melhorar a viabilidade dos negócios nessa situação? Por muito tempo, a fabricação de ração foi vista como um custo apenas do processo. No passado, pouco investimento era dado comparado a outras etapas da produção. Hoje, em geral, já não é bem assim. A fábrica de ração, na maioria das empresas, já é tratada como um grande ativo dentro do processo. Quando do sucesso produtivo ocorre em virtude de uma ração bem produzida e, sobretudo, que possui um controle de qualidade forte e preparado? Em relação a custos, nada é mais eficiente para contribuir com essa sustentabilidade da empresa do que a estratégia correta no que diz respeito a qual enzima incluir nas rações. Quando eu falo em sustentabilidade, eu falo de sustentabilidade técnica, econômica e ambiental também. Com a escolha das enzimas corretas, adaptadas à formulação da ração, podemos tirar o máximo proveito dos substratos dos ingredientes, proporcionando assim menor custo, animais mais saudáveis e, consequentemente, maior rentabilidade da produção. Quando falo em enzimas adaptadas à formulação da ração, cito também fatores de qualidade dos produtos, como termoestabilidade, forma física. Aqui, lembrando que não podemos ter a presença de pó em enzimas granulares e resposta técnica constante e consistente. Eu sempre pergunto, você conhece a enzima que utiliza? Sabe a cor dela, por exemplo? É uma pergunta simples, mas eu pergunto, quem sabe a cor de uma enzima? Né? Isso não é muito comum. Não podemos esquecer que uma fitase pode apresentar valores acima de 30% de todo o fósforo disponível de uma ração, que uma carboidrase representa em torno de 3% de toda a energia, e uma protease pode chegar até a 7% do valor de aminoácido digestível de uma dieta. Então, é um ponto de reflexão muito importante. Durante a apresentação, vocês fiquem à vontade para enviar perguntas que serão respondidas ao final da apresentação do professor Alex. Professor Alex, é um prazer estar com você aqui hoje. Então, na sua opinião, em relação às enzimas nutricionais, como ocorrem suas interações com os ingredientes e métodos de processamento de ração? Boa palestra. Boa tarde. Em primeiro lugar, eu queria agradecer o convite para estar aqui falando com vocês sobre um assunto tão amplo, né? E que são os aspectos dessas enzimas, né, e suas interações com ingredientes dos seus processamentos. Lembrando que esses ingredientes e esses processamentos têm uma alta influência sobre o trato digestório desses animais e a capacidade que eles têm de fazer uso mais adequado, né, ou extrair desses alimentos o máximo em termos de nutrientes e energia. Eu queria agradecer, em primeiro lugar, né, eu queria agradecer o convite da DSM por estar aqui participando desse debate com vocês, e também ao Leopoldo Malcorra Almeida, que é meu aluno de doutorado,
que me ajudou a preparar esse material nessas últimas 3 semanas aí para nós discutirmos. Nós vamos discutir, em primeiro lugar, quais são os principais focos, né, em termos de enzimas digestivas capazes de nos auxiliar em otimizar a utilização dos alimentos. Então, nós vamos discutir, em primeiro lugar, o fósforo, que é o mais consagrado, mas que nós temos várias discussões atuais, né, sobre uma série de fatores que influenciam não somente a liberação de fósforo, mas também a liberação de energia, o menor impacto em termos de saúde ou funcionalidade intestinal. Vamos discutir algumas coisas de proteínas, porque há muito tempo eu tenho tentado entrar na linha de estudos, principalmente de farelo de soja, com um conceito de nós entendermos que os valores, principalmente de controles de processos térmicos, de desativação de agentes, de fatores antinutricionais, nós sempre temos valores médios, né, mas não temos valores constantes. Então, hoje a gente vai tentar discutir isso e de que maneira a gente pode utilizar melhor essa proteína, né, principalmente alguns aminoácidos que neste momento se fazem bastante interessante, né, nós tentar aproveitar o máximo possível, como o Rafael falou anteriormente, em virtude do preço desses aminoácidos, né, que são cotados em dólar, e carboidratos, né. Carboidratos, até muito pouco tempo atrás, nós pensávamos, quando falávamos de enzimas, falávamos apenas de polissacarídeos não aminoácidos, principalmente os solúveis, né, numa tentativa de utilizá-los melhores, mas nos últimos 10 anos temos discutido mais profundamente o amido, porque o amido sempre foi algo misterioso para nós, né? Misterioso não, mas que todo mundo falava que o amido era disponível, que amido, por ele ser o maior fator nutricional energético das nossas dietas de monogástricos, que ele tinha uma alta digestibilidade, que nós não poderíamos otimizá-lo, a sua utilização. Com o aprofundamento de algumas metodologias de determinação de amido, a gente sabe hoje que esses níveis que eram apregoados de digestibilidade de acima de 95% do amido, eles não são reais, né? E graças à evolução dessas metodologias, a gente sabe hoje que nós temos uma série de componentes desse amido, né? Os amidos resistentes, principalmente o amido tipo 1 e o amido resistente tipo 2, que nós podemos fazer uma melhora na sua utilização, e isso tem um reflexo bem importante em termos de energia, tá? E, por fim, as interações, né? As interações entre essas enzimas, principalmente a interação entre a questão anatômica da célula vegetal que o animal está ingerindo e que ele contém uma série de componentes que muitas vezes encapsulam o nutriente, aquele que você pretendia que fosse utilizado, e nós acabamos sem acesso enzimático, seja ela endógena ou exógena, que acabam dificultando ou diminuindo a nossa utilização de energia, principalmente de energia. E, por fim, algumas implicações resultantes disso, né? Então, fica bem claro para nós, né, que todos esses fatores, né, eles estão interligados, né? Então, nós vamos discutir composição química, que é ingredientes, né? A gente não pode mais chamar de ingredientes, mas eu tenho uma variação química muito grande entre os ingredientes. Eu tenho composições químicas diferentes, químicas e físicas, né, que são altamente influenciadas pelo processamento, que, por sua vez, tem uma resposta muito importante em relação à utilização dessas enzimas, né? Quando nós fazemos os 3 principais processamentos que envolvem calor nas nossas dietas, são a secagem, que muitas vezes nós desconsideramos, né, porque muitas vezes ela não é feita no âmbito da fábrica, mas que tem um impacto muito grande, principalmente em questões de digestibilidade de amido e de proteína. Nós temos a moagem, que tem um fator muito importante sobre a utilização das enzimas. Por quê? Porque quando eu faço moagens mais finas ou moagens mais grossas, eu mudo uma série de fatores anatomofisiológicos que têm relação direta com a utilização do alimento e das enzimas, sejam elas endógenas ou exógenas. Um exemplo bem simples quanto a isso, nós podemos citar que quando nós moemos
milhos, rações, né, principalmente o milho, que é o principal componente da dieta, em maior tamanho para os frangos de corte, nós temos um desenvolvimento de moela e nós temos uma questão de mudança de pH de proventrículo e moela. Nós temos proventrículo e moela com um pH mais baixos. Isso tem uma influência bastante grande quanto à utilização dos alimentos, principalmente das proteínas, porque é aí que eu inicio o processo de quebra ou hidrólise dessas proteínas, e também a ativação de uma série de enzimas como as fitases, que geralmente trabalham em um pH ácido. Então, se nós vamos lembrar lá do processo fisiológico, eu aumento o tempo das secreções ácidas, né, gástricas, que tem lá a cefálica, a gástrica e a intestinal. Quando eu tenho uma moagem mais grossa, eu aumento o tempo de permanência desse alimento no proventrículo e na moela. Consequentemente, eu tenho uma ação mais ácida, eu tenho melhor digestibilidade de proteína, né? Isso é bem relevante, né, para nós. Então, há uma interação muito grande nesse processo. E quando eu adiciono enzimas exógenas, elas também têm um comportamento importante em relação a isso, a esse tamanho de partícula, por exemplo. Tudo isso mostra, então, que esses fatores de composição química, processamento e enzimas, eles vão ter uma resposta diferenciada de acordo com a fase ou os fatores fisiológicos a quais eu estou submetendo esses alimentos. Quando eu tenho animais, por exemplo, que têm alto consumo, como o frango de corte, comparado com a matriz pesada em que eu faço um controle de alimentação, né? Quando eu tenho mudanças de perfil de dieta, por exemplo, de capacidade tamponante, de níveis de cálcio que tem um papel importante na questão de quelação, né, com outros minerais, e uma maior ou menor disponibilidade ou capacidade de interagir com fitases e liberação de fósforo. Tudo isso vai influenciar, então, com a digestibilidade. A digestibilidade é o que a gente, quando tenta entender a interação entre todos esses processos, é aquilo que nós queremos otimizar, né? É fazer com que o animal utilize o máximo possível, porque aí a gente está utilizando isso de maneira mais correta, tanto economicamente e também ambientalmente. Lembrando que eu vou ter uma menor quantidade de dejetos sendo liberados para o meio. Em relação ao fósforo, nós temos uma série de interações sobre a sua capacidade de ser utilizado, né? Entre eles, o tamanho da partícula. Nós vamos ver alguns dados do Dr. Everton que relacionados com o tamanho de partícula e a sua solubilidade. Obviamente que não é somente o tamanho da partícula que interfere nessa solubilidade, mas é um fator importante. Nós temos a própria solubilidade, nós temos calcários com diferentes solubilidades e cada vez mais nós temos que entender mais o que é essa solubilidade para evitar que esse componente seja altamente disponível no início do trato digestório e tenha uma maior facilidade de complexação com o fósforo, né? E, consequentemente, uma menor ou uma maior dificuldade de utilização da fitase, uma menor disponibilidade desse elemento, mesmo quando nós adicionamos fitases. A estrutura da fibra, porque esses componentes, nós vamos ver algumas imagens bem interessantes. Esse componente, que nós chamamos de fósforo fítico, ele tem uma inter-relação muito grande, tanto com a fibra como a proteína do ingrediente. Então, essa estrutura da fibra influencia de maneira bastante exacerbada a capacidade de nós quebrar esse fósforo. Tá? A forma com que nós temos, por exemplo, a vitamina D, que tem um papel influente sobre isso, e, por fim, a utilização de fitase. Então, esses dois componentes, o fósforo fítico e o fósforo não fítico, respondem de maneira diferente e com potenciais diferentes à utilização de fitases de acordo com essa interação bastante grande que tem influência desde o alimento até o estado fisiológico que esses animais se encontram. Então, o que é esse fósforo? E nós temos que entender e otimizar em termos de absorção desse fósforo, né? Então, nós temos que entender que esse fósforo é absorvido ao longo do intestino delgado, mas principalmente no duodeno, tá? Em função do pH e da sua capacidade de manter essa solubilidade. O que é essa solubilidade? É definida como sendo, então, a quantidade máxima
que um solvente consegue se dissolver em soluto. Na hora da química, esses conceitos são importantes. Quanto mais solúvel for esses componentes, por exemplo, o cálcio, eles vão ter a capacidade de ligação com outros elementos, como, por exemplo, o fósforo, o que vai tornar eles mais difíceis de serem quebrados, né? Então, isso nós temos que entender de maneira bem importante, porque existem basicamente 2 mecanismos de absorção de fósforo ao longo desse intestino delgado. Mas o mais importante, né, é aquele que é sódio dependente, tá? E que tem uma relação importante aliás, sódio independente, que tem uma relação importante com a concentração de cálcio. Então, quando eu tenho uma ligação, um acoplamento de cálcio e fósforo, nessa situação, junto à borda da escova, eu tenho uma dificuldade maior em absorver. Então, se eu aumento em demasia os níveis de cálcio, eu diminuo a minha capacidade de absorção deste elemento. Isso se torna importante. Por que isso é importante? Porque o trato gastrointestinal tem regiões bastante distintas, né? Em que eu troco de pH, que o fator mais importante para nós, que nós mais conseguimos variar em termos de solubilidade, quando estou tratando de um alimento, é o pH que esse alimento vai passar. Ele passa de pHs extremamente alcalinos para pH ácido e ele volta num range inicial, né, menos alcalino, até chegar ao mais alcalino lá no ilho. E é nessa região que ele tem que sofrer todo esse processo, então, de hidrólise desse complexo que ele está agrupado e de absorção. Se eu oportunizo um elemento alcalino, né, com grande capacidade de ligação, que é o cálcio, a ele se ligar anteriormente à atividade da minha enzima, eu vou ter mais dificuldades e menor eficiência da utilização dessa enzima. Então, esse entendimento que vocês veem aí na figura da região mais apta a fazer a hidrólise, né, da quebra desse fósforo, principalmente no proventrículo e moela, em um pH ácido, por isso que a gente tenta postergar, trabalhando com calcário, com uma fonte de cálcio, com uma solubilidade menor, para postergar, então, porque o cálcio vai ser importante a partir de duodeno, né, onde ele passa a ser absorvido. Então, eu postergo. Uma das maneiras de eu fazer isso é eu trabalhar com tamanhos de partículas maiores, né, porque para liberar esse fósforo que está, esse cálcio que está contido aí dentro, eu vou ter uma necessidade maior da presença de ação física da moela para ir desgastando essa fonte de cálcio e liberando ele mais lentamente. Então aqui eu tenho uma correlação muito importante entre tamanho de partícula e capacidade de utilização do ingrediente e a combinação com enzimas. Que tamanhos de partículas maiores fazem com que eu tenha uma maior produção de HCl na fase gástrica, tornando esse pH mais ácido na região. E se o tamanho da partícula dessa fonte de cálcio também é maior, ela também vai ter uma solubilidade menor, vai ser liberado mais lentamente. Então nós temos uma interação ingrediente, aspectos físicos de processamento e enzimas muito grande. Combinado a isso, nós temos que lembrar que as aves têm uma série de fatores de correção de digestão, vamos chamar assim, por ter um trato digestório curto, que são os movimentos de retoperistaltismo ou peristaltismo reverso. O principal deles se encontra, sem dúvida, entre moela e duodeno. Então, isso é muito relevante e faz com que essa utilização desses componentes seja otimizado. Aqui tem um dado que eu sempre gosto de mostrar, né? Um dado do Dr. Everton, da Embrapa, em que eles fizeram uma coletânea de diversas fontes de cálcio do país, correlacionaram com seus tamanhos de partícula expressos em DGM, né? E a sua solubilidade. E mostram que as fontes de cálcio com partículas muito pequenas,
elas têm uma solubilidade bastante alta logo no início, né? Então elas se tornam disponíveis, né? Liberam essa fonte de cálcio. Então, nessa corrida que existe entre a ação da fitase e do cálcio, você possibilita uma maior ação do cálcio, uma maior chance do cálcio chegar a se complexar antes no fósforo do que a ação da fitase. Então, isso mostra aqui, né, esses dados de solubilidade, que quando eu consigo trabalhar, obviamente que não é somente o tamanho da partícula que influencia na solubilidade do ingrediente, mas é um dos fatores relevantes, porque quanto maior for essa partícula, ela vai ter que ter um tamanho específico para passar para dentro do duodeno via o piloro. Enquanto ela não atingir esse tamanho adequado para passar, ela vai continuar dentro da moela. Então, ela vai sendo liberada muito mais lentamente. E isso já é bastante entendido, vamos chamar assim, né, em termos de liberação de fósforo. Mas, ultimamente, se tem discutido arduamente, vamos chamar assim, o efeito de doses maiores de fósforo e a grande incógnita, né, ou a grande pergunta, a grande discussão que existe no momento, na minha percepção pelo menos, é o porquê que eu usaria doses maiores se eu não estou potencializando uma maior liberação de fósforo, né? Então, na minha visão, nós temos dois grandes mecanismos para se trabalhar com doses maiores de fósforo. O primeiro deles, né, já consagrado há muito tempo, é que quando você usa níveis maiores dessas enzimas, nós temos uma série de... Nós evitamos uma série de danos em termos de mucosa intestinal, e isso a gente vê muito claramente quando nós trabalhamos com digestibilidade de aminoácidos, né? Esse dado é um dado bem relevante, acho um trabalho clássico que nos mostra isso, né? Quando eu aumento as concentrações de fitato na minha dieta e eu meço as perdas endógenas, lembrem-se que as perdas endógenas se dão por ruptura de membrana celular e por maior produção de muco, que são mucopolissacarídeos, que tem na sua composição uma grande quantidade de aminoácidos. O principal desses aminoácidos, sem dúvida, vai ser a treonina. E nesse gráfico fica bem explícito, né? Eu tenho nitrogênio, tenho lisina, tenho treonina. Fica bem claro que o aminoácido que quando eu perco em maior quantidade, né, pelo aumento da concentração de fitatos, é a treonina. Então, se falar em treonina hoje em dia é uma coisa bastante importante em termos de custo de produção. Então, vejam que a utilização, eu estou interferindo na utilização de um aminoácido pela utilização de uma enzima que, teoricamente, tem uma ação somente sobre fósforo. Mas é uma ação importante que eu estou deixando de perder. Não é que eu estou aumentando a digestibilidade de fósforo, eu estou deixando de perder aminoácidos pela diminuição das minhas perdas endógenas. Nós temos que lembrar que fitato é um elemento altamente irritante de mucosa intestinal. Esse trabalho deixa bem claro, vejam a perda de nitrogênio que eu tenho quando eu aumento a concentração e também especificamente de cada um dos aminoácidos, e o que chama mais atenção, sem dúvida, vai ser a treonina. Outro fator importante que nós discutimos nesse aspecto são os efeitos extracalóricos produzidos pelo myo-inositol, que nada mais é do que um grande gerador de energia, né? E tem um efeito bem marcante. Nós temos feito alguns trabalhos, né? Aqui tem o trabalho da dissertação do Lucas Bassi, que é meu aluno de doutorado hoje, e na dissertação de mestrado, o Lucas faz uma série de mensurações entre a concentração, isso é um trabalho com pirus, entre a concentração de myo-inositol, né, aumentando linearmente com o aumento das diferentes doses de fitase, e, consequentemente, ele tem um aumento linear na mesma proporção de energia metabolizável, né, mostrando, então, esse efeito extracalórico importante que nós associamos à presença de uma maior concentração de myo-inositol circulante.
Também, aqui um trabalho do Rafael mostrando, né, na tese de doutorado dele, que nós trabalhamos então com diferentes fontes de farelo de soja, com diferentes concentrações de fibra, e nós conseguimos medir, né, com 2 diferentes doses de fitase, e conseguimos perceber um aumento bem considerável da concentração, ambas estatísticas, da concentração de milho-inositol circulante, mostrando então o seu papel bastante relevante em termos de utilização de energia. Visto isso, pessoal, eu tenho uma primeira pergunta a fazer a vocês, né, que é: ao usar fitase, você considera o uso de superdose pelo efeito antinutricional, que nós discutimos anteriormente, pela ação do milho-inositol, os 2 combinados, ou vocês não usam superdose? Então, vocês têm um período aí de 30 a 40 segundos para responder essa pergunta para nós. Eu acho que é uma pergunta bem importante para nós entendermos, né, qual é a nossa capacidade de utilização desses elementos. Posso trocar, pessoal? Então, aqui nós temos as respostas, né? Então, predominantemente, os 2 efeitos combinados, né? O efeito antinutricional e o milho-inositol combinados, que vão nos dar esse ganho extra, né? Que não só pensando em fósforo nos ingredientes, né? Liberação de fósforo nos ingredientes. Quando nós chegamos, então, em proteínas, nós temos que entender ou relembrar algumas coisas importantes, né? Nós falamos muito de proteína, mas o que é proteína? Né? Proteína, para nós, analiticamente, é um elemento muito grosseiro ainda, né? Proteína nós determinamos como nitrogênio vezes 6,25. Parte desse nitrogênio não é proteico, né? Faz parte de outros compostos presentes nos elementos. Isso é muito importante quando se tem preços muito altos de milho e que se trabalha com uma tentativa de aumentar a produtividade, aumenta-se a questão de adubação e muitas vezes parece que nós temos um aumento de nitrogênio não proteico bem interessante, né? A gente tem alguns dados no laboratório que tendem a mostrar isso, um aumento de nitrogênio, que nós analisamos como proteína, né? Transformamos em proteína, e que, na verdade, não tem capacidade de formar aminoácidos. E a proteína verdadeira, né? Então, que seriam esses aminoácidos livres ou peptídeos. Dentro disso, né, nós temos aí alguns digestíveis e alguns que não são digestíveis. O que influencia na digestibilidade desses aminoácidos, então, desse nitrogênio proteico? Basicamente, em termos... um processo de calor é importante, né, que nós fazemos e que muitas vezes nós não prestamos atenção, que é a secagem. A secagem, quando ela é agressiva, ela aumenta drasticamente a solubilidade da proteína do milho, por exemplo. Nós falamos muito de proteína solúvel de farelo de soja por aquecimento, mas a gente esquece de olhar que essa quantidade de calor que nós submetemos ao milho numa secagem é muito mais intensa e que, porque nós achamos que essa proteína não tem valor, né? Se nós contabilizarmos esse valor de proteína bruta, vai chegar a 20%, 22% de uma dieta, um valor especificamente de proteína bruta. Então, o calor é um fator importante que complexa com carboidratos, principalmente amido, e faz com que eu tenha reações iniciais lá de Maillard, tornando esse nitrogênio, esse aminoácido menos digestível. E também o nitrogênio ligado à fibra, né? Então, alguns ingredientes interessantes têm surgido ou sido mais ofertados para nós, como os resíduos de destilaria de milho, aí, né? Os DDGS, que tem uma grande quantidade de nitrogênio, que parte parece não ser nitrogênio proteico e grande parte está ligada à fibra. Então, nós temos que pensar, em primeiro lugar, como romper essa fibra para poder otimizar essa digestibilidade. Aqui começa a ter uma interação importante, então, entre a utilização de nitrogênio, de aminoácidos, e enzimas como chilanases, por exemplo, né? Isso é importante.
Mas o que são essas proteínas, né? Essas proteínas se degradam, né, em peptídeos ou aminoácidos através de um processo de hidrólise bastante importante entre esses aminoácidos, né, as ligações que nós chamamos de ruptura das ligações peptídicas, sempre acontecendo entre o grupo carboxila de um aminoácido e o grupamento amino de outro. Então eu começo a romper essas proteínas extremamente grandes, estruturadas, para estruturas menores, capazes então de chegar na borda em escova, ser quebrada em frações menores ou serem absorvidas. Então, nesse aspecto, eu tenho basicamente uma série de 5 enzimas a mais. Não é a mais importante, mas a que nós mais estudamos é a tripsina, sem dúvida nenhuma, que são enzimas bastante importantes, né? Mas que têm um leque de ação bem menor do que as enzimas, que as proteases exógenas que nós adicionamos às nossas dietas. Então, o que isso correlaciona-se, então? Quando eu lanço mão de um processo de enzimas, de proteases exógenas, eu tenho mais pontos de ligação, de quebra de ligações. Isso é importante hoje em dia no frango de corte, por quê? Por causa do volume de consumo. Esse indivíduo consome, tem mais uma interação com o processamento, então. Esse indivíduo, de acordo com o que nós processamos essa ração, nós facilitamos o consumo, ele consome mais. Consumindo mais, eu tenho menos tempo, então, aumento da velocidade de passagem, eu tenho menos tempo hábil para as enzimas endógenas, principalmente se elas têm menor capacidade de atuar nos diferentes pontos de ligação, para que elas façam uma ação. Então, eu aumento o meu suporte enzimático, tentando otimizar a quebra desses aminoácidos. Aqui nós vemos uma série, 2 fotomicografias de varredura mostrando a ação, né, dessas proteases sobre os vacúolos de proteínas de armazenamento, né, no tecido de farelos de soja. Então, mostrando na figura da direita essa série de buracos que são, então, a ação dessas proteases que acabaram rompendo essas estruturas e liberando esses aminoácidos importantes que anteriormente não seriam utilizados de maneira efetiva. Outro aspecto importante em relação a proteínas é uma coisa que o nosso laboratório tem tentado estudar há bastante tempo, né? Na visão do nutricionista, a minha solubilidade em KOH ela é de 82%, 83% e ponto, né? E que a minha atividade de urease é 0,04 e acabou também. Tá? Essa semana passada, numa conversa com o professor Stringini, da Federal de Goiás, ele me mandou essa dissertação aqui de um orientado dele que mostra claramente, pessoal, é uma coletânea de 283 amostras, se eu não me engano, de farelos de soja de uma agroindústria de frango de corte, e ele mostra de maneira bastante didática para mim que eu tenho mais ou menos 30 a 36% do meu farelo de soja que eu utilizo diariamente na minha formulação, que estão fora desse leque que eu defino como ideal, de entre 80% e 85% de proteína solúvel e de 0,01 a 0,05 de atividade ureática. Então vejam que os níveis de atividade ureática acima de 0,05, eles em torno de 31%, eles são muito próximos, né, a 36% de valores acima de 85% de solubilidade em KOH. Mostrando então que 30% do teu farelo de soja, ele sofreu um subprocessamento e ele tem resíduos de fatores antiqualitativos, inibidores de tripsina ou lecitinas menos provável, porque elas são mais termoinstáveis, mas grande quantidade de fatores inibidores de tripsina em grande quantidade. E aí, quando eu caso essa informação com alguns níveis um pouco mais elevados, né, nesse trabalho aqui de Iglesias, mostrando um nível um pouco mais alto de
fator inibidor de tripsina, eu vejo que quando eu lanço mão da utilização de uma protease, eu consigo, então, melhorar a digestibilidade de aminoácidos sulfurados pela adição dessa protease. Então, eu tenho uma ação importante pelo um processo que eu ainda tenho claro na minha visão que nós não temos total controle sobre esses parâmetros de proteína solúvel e de atividade ureática. Tá? Então, eu tenho que lembrar que nós trabalhamos muito com níveis médios desses fatores, né? Visto essa questão de proteínas, né? Então, uma pergunta aí, né? Quando você ajusta a sua matriz de acordo com seus resultados de urease e proteína solúvel, sempre, quando possível, nunca, ou quando tem valores extremos. Então, são 4 alternativas que vocês têm para responder aí mais 30 segundos para me dizer, então, de que maneira vocês ajustam, né, a digestibilidade, se fazem algum ajuste em termos de utilização de proteína e de aminoácidos quando vocês têm diferenças nesses componentes. Professor, apenas lembrando, né, que as perguntas estão abertas, né? Para quem tiver qualquer tipo de dúvida, né, mande a pergunta que ao fim da nossa palestra aqui, o professor vai responder na medida do possível para todo mundo aqui, tá bom? Passei. Então, 35% tem uma visão aí, 41% na verdade, né? Que quando tem valores extremos. Eu queria, importante, né, para a gente entender isso, o que são valores extremos, né? Acima de 85 de solubilidade, né, ou então abaixo de 80, né? Então isso eu acho que a gente tem que trabalhar de maneira mais severa no nosso controle de qualidade. Ao usar protease, você considera, então, aumento de digestibilidade de aminoácidos, liberação de energia, ou os dois combinados, ou você não usa a protease? Uma outra pergunta importante. Vou trocar, pessoal. Então, aí, em torno de 60%, né, respondeu que é pelo aumento da digestibilidade de aminoácidos. Né? E aí, pessoal, a gente entra num outro aspecto, né, um outro mundo que nós chamamos de carboidratos. Né? Carboidratos, como eu comentei anteriormente, lá na introdução, nós tínhamos uma convicção até pouco tempo atrás que nós tínhamos uma preocupação para animais monogástricos de carboidratos presentes na parede celular, né? Ou os não amídicos, né? Os PNA. Então, esses componentes, claro, eles têm uma importância bastante grande, a gente vai discutir algumas coisas, né? Hoje em dia a gente tem um conhecimento químico disso um pouco maior e nos facilita, então, o entendimento, né? Por exemplo, uma relação de arabinos chilanos do milho e do trigo são bastante diferentes. Então, que tipo de enzima é mais apropriada quando eu estou trabalhando com um tipo de ingrediente ou com outro? E outro aspecto importante que nós não discutimos em tentativa de otimizar a sua utilização é o amido, né? Que para nós, até 10, 15 anos atrás, o amido era altamente digestível, e ele é altamente digestível, e que nós não poderíamos fazer muita coisa e, o máximo, uma pelletização para melhorar a sua digestibilidade. Hoje, no grupo de trabalho, né, nós trabalhamos muito com processamento, nós sabemos hoje que uma dieta bem pelletizada, com uma boa qualidade de pellet, nós até perdemos em digestibilidade de amido, porque a velocidade de passagem é bastante grande, né, é muito alta, e o animal não consegue digerir todo esse amido. Isso não quer dizer que ele vai ter um desempenho inferior, muito pelo contrário. A quantidade que ele consegue consumir a mais de amido é maior do que o que ele deixa de
de perder em termos de digestibilidade e acabar otimizando o desempenho. Mas nós temos uma chance de melhorar ainda essa digestibilidade desse amido. Em termos de carboidratos polissacarídeos não amiláceos, nós temos que lembrar que essa parede celular que nós vimos anteriormente, ela é composta por uma série de elementos, principalmente arabinos chilanos, né, que correspondem a mais de 50% dessa fração de polissacarídeos não amiláceos, e que tem uma quebra, uma hidrólise muito difícil. E parte desses podem, inclusive, fazer parte de um encapsulamento do próprio amido, fazendo, então, com que eu não tenha acesso de enzimas endógenas ou exógenas a esses componentes, né? Então, isso é importante. Mas nós temos que entender que a estrutura desses arabinos chilanos, ela é bastante diferente de ingrediente para ingrediente, de milho para milho, de trigo para trigo. E nós temos que conhecer melhor essa ferramenta para poder otimizar isso. Então, só saber que eu tenho esses polissacarídeos é uma coisa. Mas qual é a relação entre esses arabinos chilanos é fator relevante para mim poder otimizar esse aspecto em termos de utilização de energia, né? Aqui nós temos aí, ó, um levantamento, um trabalho que mostra, né, do pessoal da química, mostra claramente que a relação arabinose e xilose nos ingredientes milho e trigo são bastante diferentes, né? Tanto no grão como na farinha, eu tenho relações diferentes nesses ingredientes. Então, obviamente que se essa relação é diferente, a minha estrutura de exposição para a atividade da enzima, né, naquela relação chave-fechadura, vai ser diferente. Então, eu tenho que conhecer melhor tanto o ingrediente que eu possuo, como a enzima que eu tenho na mão para tentar otimizar essa melhora na energia. Então, a relação arabino-xilose fornece uma importante indicação da estrutura, né, de arabinos chilanos da matéria-prima. Então, isso faz com que nem todas as chilanálises que eu tenha são capazes, então, de otimizar a utilização desses componentes, né? Seja por diminuição de viscosidade, seja pela quebra e liberação de amido, seja pela interação com o fósforo que está preso dentro de uma estrutura de polissacarídeos não amiláceos. E nós pensamos em polissacarídeos não amiláceos muito sempre em relação ao milho, né? Ao milho, ao trigo, mas nós temos grande parte do farelo de soja, dos carboidratos presentes no farelo de soja, não são amido, né? Eles são açúcares altamente solúveis, né? São oligosacarídeos muito importantes. Aqui um trabalho da professora Ananda, que é minha colega de departamento, mostrando, né, a diferença nessa composição do farelo de soja, o concentrado proteico tradicional, 62% de proteína, e um concentrado proteico mais específico, com 70% de proteína, e proteína isolada de soja, mostrando que foi retirado principalmente, né, quando vocês vão purificando essa fonte proteica. Em primeiro lugar, nós vamos tirando esses açúcares, né? O farelo de soja é altamente rico, entre outros açúcares, aí na estaquiose e na rafinose. E que impacto isso tem, né? Esse é um trabalho clássico, já publicado há bastante tempo na literatura, mas que ele é muito importante para a gente entender o que esses autores fizeram. Eles retiraram estaquiose e rafinose e foram adicionando níveis crescentes desses elementos puros e mediram uma série de parâmetros. Aqui eu só escolhi a energia metabolizável, tanto do ingrediente acrescentado de rafinose como de estaquiose, e nós percebemos que nós temos uma diminuição. São açúcares altamente solúveis que têm uma grande capacidade de fermentáveis e produção de gases, né? Isso em nutrição de cães e gatos, por exemplo, é muito importante. A professora Ananda aprovou nos trabalhos dela que eu tenho uma grande quantidade de gases dentro do trato digestório desses animais. Isso inibe consumo, além de diminuir a energia metabolizável, né, que nós mostramos aqui. Não é que inibe consumo, ocupa espaço. Ocupando espaço, diminui o tamanho de trato digestório. E chegamos no amido.
basicamente aquelas duas estruturas que todos nós conhecemos, né? De amilose e amilopectina, uma linear e uma ramificada. Sempre a ramificada vai ter uma disponibilidade maior de digestibilidade, porque eu facilito a entrada de acesso de água, que eu preciso para fazer uma hidrólise dessas ligações de glicose, né? Mas eu tenho classicamente 3 tipos de amido, né? O amido rapidamente digestível, né, que é aquele amido amorfo, que eu não me preocupo, ele se digere, ele é digerido em menos de 120 minutos. Um amido lentamente digestível, que é que nós chamamos de amido cru, ele é digerido até 120 minutos, então ele, para nós que utilizamos isso principalmente em frangos de corte, que o tempo de permanência no intestino delgado vai ser em torno de 2 horas, 2 horas e meia, ele é... Eu não preciso me preocupar com ele, mas eu tenho um que nós chamamos de amido resistente, né? Então, o amido resistente ele tem 4 classificações importantes em que nós podemos otimizar essa utilização da energia. Amido resistente tipo 1, tipo 2. O amido resistente tipo 3 é aquele que a gente perdeu no processo de aquecimento. É o amido retrogradado. Ele foi feito na secagem muito agressiva ou no processo de periodização mal feito, principalmente com menor quantidade de água, com altas temperaturas e menor quantidade de água. Então, eu tenho um amido resistente, que eu vou ter tipo 3, esse cara eu vou ter uma menor capacidade de utilizar, e o amido resistente tipo 4, ele não nos interessa na nutrição animal, ele é um amido basicamente destinado à nutrição de humanos. Tá? Mas o amido resistente tipo 1, ele é encapsulado, ele é fisicamente inacessível, porque ele tem uma estrutura de parede celular revestindo, que nós vimos anteriormente lá no caso da tilanase, ou então uma estrutura proteica revestindo ele. E o amido resistente tipo 2. Né? Então eu tenho grânulos altamente resistentes, por quê? Porque eu tenho uma maior concentração principalmente de amilose, essas estruturas são lineares, muito mais justafortes, eu tenho pontes de hidrogênio entre essas cadeias que dificultam uma entrada de água. O que eu tenho para perder com isso? Esses 2 tipos de elementos exigem um maior tempo de exposição, que o frango de corte não nos propicia. Para mim, hidrolisar esses componentes, eu preciso de mais tempo. Mas eu geralmente tendo a aumentar consumo. Né? Aqui, então, um experimento que nós fizemos no laboratório. Desculpe. Só um pouquinho, pessoal. Aqui. Essas estruturas, então, que revestem o amido, eles são ou estruturas de carboidratos, de polissacarídeos não amilases, como nós vimos lá anteriormente no caso da tilanase, ou então são estruturas proteicas, né? Que nós chamamos de estruturas vítreas, que eu tenho milho duro. O que é esse milho duro? Bem representado aqui nesse trabalho, mostrando que essas bolinhas menores são estruturas proteicas que dificultam a chegada da amilase até o amido. Então, essa estrutura proteica vai dificultar, geralmente ela está mais exposta na lateral, né, na parte do exterior do grão, aqui do sorgo, mostrando, então, que eu tenho dificuldade para digeri-la. Eu preciso de mais tempo para digerir, e o frango não nos propicia. E quando eu tenho um milho farináceo, um milho mais mole, eu tenho uma estrutura proteica menor. Então eu tenho uma interação muito grande entre proteína e amido. Aqui um trabalho do Vinícius, na tese de doutorado do Vinícius, em que nós testamos diferentes níveis de energia de uma dieta em conjunto com uma grande agroindústria do Brasil. E no último tratamento, o que diferenciava, né, a nossa dieta padrão, na fase inicial tinha 3,50 de energia e na final 350. E eu tinha níveis decrescentes, diferenciando nos 5 e 6, 100 quilocal a menos da dieta testemunha, uma sem amilase e uma com amilase. E o que nós encontramos, né, quando nós rodamos uma regressão, né, o nosso nível convencional está aqui, e eu tenho aí, então, uma equivalência energética em quilocalorias para conversão alimentar de 85 quilocalorias. Então, isso mostra, né? Então, aqui a gente está trabalhando com um amido resistente tipo 2.
eu demoro mais para fazer essa quebra, porque eu tenho uma maior concentração de amilose. E eu consegui, aumentando a quantidade de enzimas, aumentar a utilização. Isso, nós temos que ressaltar que o consumo é importante nesse aspecto, né? Olha só, que eu tenho uma curva de digestibilidade do amido e da atividade da amilase. A atividade da amilase tem um crescimento linear, mas a digestibilidade ela não aumenta na mesma proporção. Por quê? Porque eu tenho diferenças muito marcantes de consumo. Eu tenho um aumento na atividade da amilase significativa, mas esse trabalho mostra que eu aumenta mais ou menos 100%, 95% na atividade da amilase, mas o consumo de amido aumenta em torno de 300% entre as fases iniciais e as fases finais. Então, isso mostra que, pela voracidade desse frango, o consumo é muito exacerbado. Então, eu aumento a velocidade de passagem e eu não tenho a capacidade de hidrolisar. Isso mostra, fica claro aqui no trabalho da Andrea, quando a gente trabalhou com dietas peletizadas à vontade ou restritas, né? Então, eu tinha uma dieta farelada e uma dieta peletizada que eu tinha controle, eu só consumia o que o farelado consumia. O que nós observamos? Que quando nós deixamos o pellet à vontade, um pellet de boa qualidade, ele tem um aumento expressivo no consumo e no ganho de peso, certo? E que quando eu estou equivalendo dietas fareladas e pelletizadas, eu não tenho eficiência nenhuma em termos de utilização, né, consumo e de ganho, porque eu restringi o consumo para aquele nível da farelada. Esse trabalho mostra claramente que o meu efeito de pelletização, de uma boa pelletização, é consumo. E aqui um trabalho, então, partimos para fazer a tese do Vinícius, né, o último trabalho da tese do Vinícius, em que nós medimos uma ração farelada e uma pelletizada com e sem amilase. E nós conseguimos um efeito marcante para ganho de peso, tanto de forma física, né, a pelletizada ganharam mais, e a adição dessa enzima também conseguiu liberar mais energia que o indivíduo transformou em ganho de peso, tanto até os 45 como até os 47 dias de idade, que é a fase de maior consumo desses animais. Aqui mais uma enquete para vocês responderem. Então, ao usar uma chilanase, você leva em consideração o uso de diferentes fontes de milho, diferentes fontes como milho e trigo? Sempre a fonte não, somente a quantidade de PNAs solúveis, nunca. Não tenho grandes variações de alimentos. Podem responder. Apenas lembrando, professor, a gente está agrupando as perguntas aqui, porque são várias as perguntas, então para deixar o pessoal mais com as respostas, né? A gente está agrupando algumas perguntas e as que não forem respondidas aqui, a gente manda depois por escrito, tá, professor? A gente vai acabar estendendo um pouquinho mais aqui a palestra, mas vamos tentar responder o máximo possível. Passei, pessoal. Então, nós levamos em consideração, né, as diferentes fontes de milho e trigo, sempre, né? Com 71% de resposta. E nós chegamos, então, em interações, né? Então, grande parte do que a gente falou de interações, a gente já discutiu anteriormente. Então, aqui só para mostrar, né, o trabalho da dissertação do Vinícius, mostrando que eu tenho respostas de concentração de chilanase diferente quando eu não tenho fitase e quando eu tenho fitase. Por quê? Porque eu tenho estruturas encapsuladas dentro de parede celular. Então, olha só, eu tenho um linear platô bem anterior, quando eu tenho fitase, do que essa minha resposta linear sem fitase. Tá? Outro aspecto importante, né? Eu tenho interações importantes, né? Para mim, potencializar a digestibilidade de aminoácidos, eu tenho que trabalhar com proventrículo mais, com atividade ácida maior, né? Quando eu trabalho com fitases, tentando otimizar a utilização de fósforo, eu geralmente trabalho com níveis de cálcio menor também. Então, eu tenho uma interação nas minhas dietas que facilitam a utilização de ambos, né? E aqui algumas fotos de micrografia bem importantes, bem interessantes, mostrando, então, né, uma relação de proteína e fitato, né?
do farelo de soja. Então, essa proteína encapsulando parte desse fósforo, o que me possibilita, então, quando eu tenho uma interação dessas enzimas, é disponibilizar não somente um componente. Aquele componente que eu estou pensando em liberar, ele foi liberado por uma quebra. Essa quebra pode ter sido feita por uma outra enzima anteriormente. E aqui, um trabalho bem interessante que mostra, então, justamente esse processo de interação das enzimas. E essa interação, o que é importante a gente mostrar aqui, que essa interação entre as enzimas, ela é diferente no milho, né, quando eu tenho as diversas enzimas, tem um comportamento bem diferente no farelo de soja e um comportamento diferente também na ração completa. Por quê? Porque eu mudo o substrato, pessoal. Eu mudo, por exemplo, lá no caso das proteínas, o efeito vai ser maior no farelo de soja, eu tenho maior quantidade de fatores antinutricionais, eu tenho maior quantidade de proteína para ser digerida e sendo consumida. Então, esses comportamentos vão ser diferentes de acordo com o meu substrato, né? Mas eles têm que aparecer em ambas as situações. Aqui só para a gente exemplificar, então, interações entre substratos, né? Aquilo que nós falamos de proteína e amido, daquele revestimento do amido resistente tipo 1. Né? Então, aqui, um milho farináceo e um vítreo com uma série de estruturas proteicas que dificultam, então, a utilização do alimento, que acabam tendo essa resposta aqui, né? Então, a dureza do milho, então, mostrando aí a digestibilidade dos aminoácidos sendo influenciada diretamente, né, lá no milho pela concentração, então, dessas proteínas que encapsulam esses processos. Como implicações? Conhecer a composição do alimento e a biodisponibilidade dos nutrientes para formular a ração é imprescindível para a obtenção de o que vocês chamam de nutrição de precisão. O entendimento das propriedades químico-físico dos alimentos é fundamental, de fundamental importância para a otimização do seu uso. Os processos fisiológicos que regulam digestão e absorção dos componentes da ração são dependentes de forma, concentração no trato gastrointestinal. Todo e qualquer tipo de processamento que envolva calor e umidade afetam diretamente a mudança da estrutura original do amido e, consequentemente, seu aproveitamento. E, por fim, eu queria agradecer, né, ao grupo de pesquisa da qual eu faço parte, né, sou um dos líderes na Universidade Federal do Paraná, aos meus alunos de graduação, aos nossos alunos de pós-graduação e aos colegas, né, do departamento, de fora do departamento, de outras instituições de ensino superior e da Embrapa, que fazem parte da formação desses alunos. Obrigado. Professor, muito obrigado, né, pela sua excelente palestra, né? Sempre é muito bom ouvir o professor, é praticamente uma aula que a gente tem aqui nessa hora de conversação aqui. Né? A gente teve várias perguntas, lembrando, né, as perguntas que não forem respondidas, posteriormente a gente vai mandar por escrito as respostas junto com o professor, né? E eu tentei aqui agrupar algumas perguntas em uma pergunta só para tentar atender o máximo possível de pessoas. Tem uma aqui de fitase, professor. Com base nos seus trabalhos, o professor recomenda utilizar doses maiores de fitase? E quando falamos de doses maiores que as convencionais, podemos ou devemos utilizar doses diferentes de enzima por fase? Tá, os nossos trabalhos têm mostrado, né, evidências bem fortes, né, tanto, principalmente, os últimos trabalhos mostrando a ação, principalmente de milnoxidil, e fazermos uma correlação bem importante com desempenho. E com certeza, né, diferentes fases, mas mais do que fases nesse aspecto, eu acho que é substrato, tá? Acho que o entendimento de substrato que eu vou ter para a efetividade da utilização de doses maiores é o fator mais relevante, porque eu tenho interações, como vocês viram, em uma figura ali bem importante, uma interação, por exemplo, numa fase pré-inicial, em que eu tenho uma acidificação menor de trato digestório, né,
por mais que ela seja menos importante, que é no caso dos leitões, mas eu tenho uma acidificação menor nas fases iniciais, eu tenho maior concentração de proteína nessas fases, e muito provavelmente eu tenho muito mais daquele fósforo encapsulado no farelo de soja que nós vimos anteriormente, muito mais lá naquela fase, com maior dificuldade de ruptura daquela proteína do que nas fases posteriores. Mas saber a concentração desses componentes, pelos diferentes ingredientes que eu estou utilizando, é mais importante, na minha visão. Excelente, né, professor? É um tema cada vez mais relevante, né, e estudado, né? Então, tem essa dúvida, né? Se utiliza conforme a matéria-prima, né? A gente sabe que, por exemplo, vamos colocar em ordem de facilidade como a fitase agir, né? Ela vai agir muito mais fácil sobre o milho do que o farelo de soja, né? Até comprovado no nosso trabalho feito esse ano aí em Curitiba, né? Uma outra pergunta, professor, em relação aqui agora sobre protease, tá? Que veio aqui do pessoal, que devo utilizar protease apenas em casos onde eu tenho problemas de qualidade do farelo de soja? Não. Eu mostrei esses dados de farelo de soja porque eram dados mais recentes, né, da dissertação lá do professor Stringini, porque é uma coisa que eu tenho batido há muito tempo, né? Nós tentamos trabalhar com essa questão lá na tese da professora Chayane, trabalhando com diferentes processamentos de soja, né? E a gente tem uma preocupação muito grande de soja quando nós trabalhamos com soja integral. Mas quando nós trabalhamos com farelo de soja, nós esquecemos desse aspecto, porque nós imaginamos que esse problema foi controlado corretamente. Mas isso é o efeito, né? Isso potencializa o efeito, né? Mas não, nós temos um efeito marcante em termos de digestibilidade de aminoácidos, né? Obviamente que quando eu tenho variações maiores desses fatores antiqualitativos, os efeitos vão ser ainda maiores, né? Como mostrou ali o trabalho do Dr. Covinson, mostrando uma maior perda de treonina endógena, né? Era um farelo de soja, né, um ingredientes padrões, né? Sem grandes alterações. O que eu quis trazer hoje ali para nós discutir, que é um dado mais recente, né? Que de maneira simples, num levantamento de uma indústria de rações de frango de corte, 30% do farelo de soja está fora do padrão, né? Então, a gente tem que fazer alguma coisa para utilizar, mas não é somente nessa situação. Aqui fala também, complementando essa pergunta, professor, se deve usar protease só em dietas vegetarianas. Também eu acredito que as respostas são mais intensas. Nós temos alguns trabalhos mostrando que as respostas são mais intensas. Mas não, temos respostas também, né? Se você pegar alguns trabalhos do Dr. Bertechini, com proteases bem interessantes, em que ele faz, em termos de digestibilidade de ingredientes, tanto de diversas farinhas de origem animal e de ingredientes de origem vegetal, e que eu tenho efeitos marcantes em ambos, né? E nós temos que lembrar que nessas farinhas de origem animal, nós também sofremos uma série de processos, fazemos uma série de processos não muito bem estabelecidos para a utilização deles, né? Então, vejo maior potencial em dietas de ingredientes vegetais, mas não somente nelas. O professor Bertechini mostra bem claramente isso. Não, excelente. Uma outra vantagem, talvez uma ração quando tem farinha, é que você reduz o calcário na ração também, né? Isso acaba sendo para qualquer aditivo, né? Sim. O calcário acaba influenciando negativamente, né, professor? Qualquer um, não só em aditivo, né? Principalmente se ele tiver uma solubilidade maior, né? Sim. Professor, uma pergunta bem interessante que chegou aqui agora. Considerando que diferentes enzimas para diferentes substratos liberam diferentes nutrientes, como devo proceder quando combino diferentes enzimas? Pela concentração de substrato, né? Eu acho assim, ó, tem vários fatores que vão influenciar. O primeiro deles é substrato, né? Que tipo de substrato eu tenho? Uma coisa muito importante que acho que a gente tem que aprofundar mais o nosso conhecimento, por exemplo, se fala muito de chilanases de maneira geral, a chilanase, né? Mas qual que é a relação
chilanos que eu tenho. Então, conhecer melhor esse ingrediente, a fase que eu tenho, mas a fase está muito relacionada a consumo, tá? A quantidade consumida. Se eu tenho grandes variações em termos de qualidade de pellet, por exemplo, né? E que me possibilitam consumos diferentes, né? Acho que no trabalho da Andrea fica bem claro que todas essas respostas de enzimas elas devem ser influenciadas pelo consumo, porque elas vão ter efeito sobre um determinado substrato. Ah, mas a minha dieta é milho e farelo de soja, né? Mas numa dieta bem pelletizada, eu posso ter um aumento em relação a uma farelada tranquilamente de 12% a 15% de consumo, né? Ah, mas então se ele já tem esse consumo todo, eu não preciso otimizar a digestibilidade. Não, muito pelo contrário. Se você tem um aumento de consumo, isso está muito relacionado à fase em que ele está. Se você tem um aumento de consumo, a velocidade de passagem... Nós temos que entender que o nosso grande empecilho em termos de otimização da digestibilidade é o tempo, né? Quando eu consumo mais, a minha velocidade de passagem é aumentada. Então, eu tenho que otimizar. O animal, não, no amido, isso fica muito claro, né? Porque ele tem uma série de envolvimentos diferenciados que impossibilitam, muitas vezes, no caso do amido resistente tipo 1 e tipo 2, a sua melhor utilização. Tá? Mas os outros componentes também. Com um aumento de velocidade de passagem, eu tenho uma perda de digestibilidade. E não é somente na pelletização. Tá? Quando eu tenho, por exemplo, tamanho de partícula, influencia de maneira bastante forte esse papel, porque eu também tenho um aumento de consumo bem relevante. Professor, então eu poderia falar que, além de conhecer o substrato da ração, a gente tem que definir a enzima conforme a ração é pelletizada ou não, e se é bem pelletizada ou não também. Né? Se tudo influencia o consumo, sim, a resposta pode com ser certeza. diferente. Mas basicamente é consumo, né? Independente se ela é pelletizada, por exemplo, eu não tenho uma dieta pelletizada, uma coisa que se fazia muito antigamente, era aumentar nível de energia, né? Então, eu aumentando esse nível de energia basicamente com gordura. Eu tenho uma mudança bastante drástica em termos de velocidade de passagem. E eu já tenho energia alta, né? Então, eu mudo esse meu... Não é somente um processo físico, né? A formulação vai me influenciar também, né? Eu tenho uma coisa que se faz, na minha percepção, né, erroneamente, né, que eu ouço muito o pessoal de fábrica falar, não, a gente moe mais fino para melhorar a qualidade de pellet, para dar a qualidade de pellet, né? E que é um absurdo, né? Para mim, pelo menos, né? Desculpem, mas na minha convicção é errado. Que você melhora a qualidade de pellet, mas você perdeu em velocidade de passagem. Então você não tem tempo hábil para fazer digestão, tá? Seja essa hidrólise por enzimas endógenas ou exógenas. Então o consumo de ingrediente do alimento como um todo, ele é o carro-chefe para nós entendermos a efetividade e traçarmos um plano enzimático dentro da minha dieta. Não somente os ingredientes. Tá? É uma série de componentes que vão estar envolvidos. Toda vez que nós melhoramos qualidade de pellet, pessoal, podem ter certeza, eu estou piorando a digestibilidade. Ah, então não vou parar de pelletizar. Não, ele consome muito mais. Né? O trabalho da Andrea sobre consumo é bem claro sobre isso. Né? Eu aprendi, está escrito lá na minha dissertação, que pelletizar melhorar a digestibilidade de amido. E é verdade isso, há 20 anos atrás. Né? Era verdade isso. Hoje, pela voracidade, pela capacidade de consumo desse indivíduo, não é que não seja mais verdade, mas eu tenho um fator que é mais importante que a digestibilidade, que é o consumo exacerbado de alimento. Coisa que, por exemplo, nas fases iniciais é verdade, né? Os trabalhos da Andrea e da Marina mostram claramente. Quando eu tenho um pelletizado triturado, a pelletização melhora a digestibilidade. Professor, uma última pergunta, até pelo tempo. Né? O pessoal continua na webinar aqui. Então, em relação ao que o professor acabou de falar, né? Se dentro de um pacote enzimático pode ser utilizada a amilase desde o início, incluindo na reação de retirada,
E complementando, se posso ou devo usar carboidratos diferentes conforme a fase do frango, ou mesmo mais de uma carboidrase conforme a formulação? Tá, vamos para a última, né? Eu acredito muito em termos de traçar ferramentas enzimáticas em fases diferentes. As carboidrases não são diferentes em relação a isso, para mim. Tá? Eu tenho essa convicção, né? Eu trabalharia. Qual que é a primeira pergunta, Rafael? Em relação à amilase, se é possível utilizar em todas as fases, incluindo na fase de retirada. Sim, é possível, né? Eu acho que eu otimizaria ela mais em todas as fases que tem maior consumo. Tá? Mas nas fases pré-iniciais, lembrem-se, né? As enzimas do trato digestório são induzidas pelo substrato. No desenvolvimento embrionário do frango, ele não tem praticamente contato nenhum com carboidrato, né? Então, nas fases pré-iniciais também é feita uma justificativa para a utilização, porque eu tenho um tempo de ajuste do substrato que está entrando agora, que é milho e farelo de soja, diferente do substrato que eu tinha anteriormente no processo embrionário, que era basicamente fosfolipídios, né? Então, eu uso ração bem triturada no início, né? Não muito farelo. Qual foi a temperatura de condicionamento dessa dieta, né? Muitas vezes eu relaxo mais nessas dietas pré-iniciais porque eu não vou dar forma, então eu tenho uma maior quantidade de finos e isso vai influenciar no consumo também. Então todas as fases vão ter um aspecto importante para usar. Eu trabalharia com estratégias diferentes, na minha visão, de enzimas diferentes. Ok. Professor, a gente vai ter que encerrar agora pelo tempo, mas é gratificante ver que o pessoal que começou o webinar continua. A gente praticamente não teve nenhum tipo de saída do webinar, mostrando como que foi efetiva eu diria, como sempre, essa aula do professor Alex. Agradeço muito, é um prazer estar aqui com o senhor. E todas as perguntas que foram feitas, a gente não teve tempo de responder aqui, serão respondidas posteriormente. Também está disponível a gravação desse webinar, vocês vão receber depois o link para ver novamente, para se deliciar com os comentários do professor Alex aqui. E convido vocês para os próximos que a gente vai ter pela frente, dentro dessa série de webinars em nutrição animal que a gente está promovendo, ok? Muito obrigado pela presença de todos, em especial o professor Alex. Até a próxima. Tchau, tchau. Obrigado. Tchau.